Boa noite, estamos começando mais um programa Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Pasfundense de Letras. Nessa noite nós estamos recebendo a escritora e acadêmica de odontologia, Letícia Copati Dogenski. Boa noite, Letícia. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Teu segundo programa no programa Literatura Local, né? Isso. E é o teu segundo livro, físico. Uma novela, vamos dizer assim, Isso, um pouco mais novela. longa, né? Isso. O primeiro foi Onde as Nuvens Fazem Sombra, né? E agora nós vamos falar sobre o teu mais recente lançamento, né? A Última Rosa do Verão. Tu lançaste ele agora em dezembro? Em dezembro de 2017. 2017. Eu me lembro, eu fui no lançamento, foi uma experiência interessante que tu fizeste, né, com relação ao lançamento, em que tu procurou trazer outras manifestações artísticas. Isso, a gente fez um sarau, porque o primeiro eu fiz o lançamento aqui em Passo Fundo, mas ele foi um pouco vazio, foi só com foco no livro mesmo. Uhum. E ali a gente tentou trazer pessoal do grafite, música, para até trazer mais gente e acabar também conhecendo outras coisas, conhecer o livro, outras. Eu também penso que o lançamento deve ser algo que não se esgota em si, né? Uhum. Apenas o livro. Até porque a sina do escritor iniciante, ela é cruel, né? Porque você vai fazer o lançamento, ótimo, mas quem que é a Letícia, né? Família e amigos, né? Normalmente acaba ficando nisso. Foi feito na Estação da Gare, na Estação né? da Gare. Uhum. Estação que agora está fechada para reformas, né? Isso. Esperamos que a gente retorne aquele espaço, né? Que é um espaço nobre para essa finalidade. Uhum. Letícia, tu és natural de? Saranduva. É acadêmica de Odonto. No UPF. 10º nível. 10º nível. Você foi formanda. E a escrita, como é que a literatura entrou na tua vida? Começou ali pelos 10 anos, mas não era com foco na literatura. Eu escrevia músicas, eu achei que eu ia ter uma banda, né? Uhum. Então, eu comecei a partir disso ir para poema e daqui a pouco eu achava que estava... Mas a leitura veio em primeiro? Não, com certeza. A leitura eu comecei muito cedo, sempre tive incentivo tanto em casa quanto na escola. Sim. E a partir da leitura é fácil você ir e vir, leitura e escrita. Sim. Mas tu tem alguma afinidade com algum instrumento musical? Você toca aqui? Eu toco contrabaixo. Contrabaixo. Eu achei que eu ia ser baixista, ia ter uma banda. Comecei Legal. a escrever música. Não vingou, mas eu continuei daí só na parte da escrita. Mas você utiliza a música ainda como um hobby, como... Sim, e eu acho que até ajuda essa parte da musicalidade, inclusive na literatura, sabe? Com certeza. A leveza, enfim, a fluidez do que você escreve também, né? A escrita tem que ter musicalidade na escrita, né? Eu estou lendo um livro do Mário Vargas Llosa, né? A Civilização do Espetáculo, aliás, recomendo. Meu Deus, como... Aí você vê o escritor de Nobel, de Prêmio Nobel, e tem uma fluência, né? E além A Última Rosa do Verão, você tem outras publicações. O primeiro, como nós falamos, foi Onde as Nuvens Fazem Sombra. Né? Foi lançado em? 2015. 2015. Agosto de 2015. Mas é a tua primeira publicação solo, mas tu já tinha publicações Na verdade, ele foi a primeira publicação mesmo. Ninguém nem sabia que eu escrevia antes de publicar esse livro. Uhum. Até por isso que foi... Eu acho que eu comecei meio do nada, assim. Eu escrevia pra mim e de repente publiquei. Uhum. Ninguém nem sabia que Mas você conseguiu através de uma editora, né? Sim. Do Rio de Janeiro? Eu entrei em contato com essa editora. Foi tudo pela internet mesmo. Mas era bastante longe, eles tinham bastante autores, acabou sendo um pouquinho difícil. Uhum.
Aí, enquanto eu não escrevia A Última Rosa do Verão, eu comecei a escrever contos, que para mim era meio que um estudo, né? Cada conto eu tentava pegar um tema, alguma coisa diferente. Já ia treinando a escrita também. Isso, é um treinamento mesmo. E acabei publicando aí em coletâneas e antologias, fui mandando para concursos literários, até que eu dei uma pausa nos contos e comecei A Última Rosa do Verão, por outra editora. Daí. Mas As Nuvens Fazem Sombra você já vinha escrevendo? Já desde que eu tinha uns 14 anos. Você vinha trabalhando assim? Comecei muito cedo. Ele tem um enredo bem complexo, né? Onde as Nuvens Fazem Sombra, esse é teu primeiro livro. Aliás, um enredo bem criativo também. A Última Rosa do Verão também tem essa característica, né? É muito interessante o teu argumento e o modo como você vai desenvolvendo a história. Aliás, a respeito disso, eu detecto uma característica na tua escrita em relação ao número de personagens, né? Eu fiz uma pequena relação aqui dos personagens da Última Rosa do Verão, e aqui pelo menos são 3 gerações, né? É uma família com 3 gerações, então, e são casais, são famílias, né? Isso. E você vem desenvolvendo a história a partir dessas gerações. Te pergunto, o que vem primeiro? Vem história? Ou você cria os personagens e os personagens é que vão contando a história? Eu crio antes os personagens, porque eu acho que é mais fácil você ter controle do que você está escrevendo quando você sabe o que você está escrevendo, né? Não gosto de deixar a história seguir por si só. Você não se deixa levar pela história? Eu gosto de ter ela na minha cabeça completinha antes de começar a escrever. Então eu faço... Mas você chega até o final? Você tem isso montado? Geralmente não até o final. Eu vou até início e metade, até quase o fim da história. Eu penso nela, tudo que eu quero, cada personagem. E com o desenvolver, eu vou vendo o que eu posso usar no final, mas você faz algum esquema dos personagens? Geralmente eu pego uma folha ali, escrevo todos os personagens que eu quero, a característica deles, qual o desenvolver deles na história. E daí eu consigo ter a história ali, né, nos personagens. Mas você já faz a caracterização também do personagem para você não perder Um pouco, sim. Um pouco? Eu já começo ali a conhecer o personagem, porque depois na história você tem que saber com quem você está lidando, né? Você está dando vida para aquele personagem, então é bom você já conhecer ele um pouquinho. É como se fosse um teatro, vamos dizer assim. Né? É um esquema parecido com teatro. Tem autores que preferem já deixar se levar pela história, né? Até pelo elemento surpresa, vamos dizer assim. Eu acho que é muito fácil de você acabar se perdendo que você quer. Sobretudo numa narrativa mais longa, né? Você acaba deixando que o personagem decida por ele mesmo, e eu gosto de ter as rédeas dele. Sim. Aí talvez que entra a tua faculdade de odontologia, né? Que ela é uma ciência, né? Onde você tem o controle, onde você tem as premissas, né? São os dois lados da situação. Eu detecto também um pouco na tua escrita essa influência da tua ascendência, da tua origem, que é eslava, né? Tu tem de origem polonesa, né? Dojensky. Isso. Né? Tem aquele fatalismo, né? Parece que os personagens estão ali, eles vão ser condenados, eles, né? Você reputa isso, essa tua ascendência mesmo polonesa? Não sei se você conhece, me parece muito Dostoiévski. Eu acho que pode ser um pouco da cultura, daquilo que a gente traz com a gente, né? Tá intrínseco no que a gente conhece, então acaba passando isso para as histórias também. Né? Não é muito que
por querer, sabe? Mas acaba acontecendo com todo personagem. Sim. Ele acaba condenando eles, como você falou. Dojensky é de origem do pai. Isso. É uma família grande, são muitas tias, muitos primos, muitas... Tem bastante. Não é... eu acho que tem, sim. E por parte da mãe é Copati. Por parte da mãe é Copati também é enorme. Tanto Copati é italiano, daí. É italiano. Tanto que eu uso bastante os nomes deles, das minhas famílias, dos meus antepassados, nas histórias, né? Para compor os personagens, tem um dicionário de nomes aí para eu escolher. Ah, sim. Não, eu achei muito interessante, justamente voltando à questão dos personagens, né? A criatividade porque a verossimilhança, vamos dizer assim, né? Que um escrito de ficção, o primeiro requisito é a verossimilhança, né? E os nomes que você construiu os personagens, com nome e sobrenome, e são 3 gerações de personagens, então você, ao mesmo tempo, tem que ter um controle muito grande sobre esses personagens. Então nós temos o prefeito, que é o Flaviano Baio, né, casado com a Melina. Isso. A Irma Maia, né, casado com o Clemento Corona. Muito interessante, né, esses nomes. A Miranda Calvário, casada com Ulisses Gonçalo. Isso. Eu tentei colocar também no sobrenome deles alguma indicação do que eles fariam na história. Tá. A Miranda Calvário, ela já tem um pouco mais de sofrimento. Tá. A Irma Maio seria mais a parte da mãe, do cuidado, por causa do Maio, que Maio. seria mês das mães. Ah, sim. Então eu dou algumas dicas ali. Há uma mensagem subliminar aí. Isso. O Bem-vindo Pena também deve ter. Também penoso. Deve ter a sua razão de ser. Leituras e influências, o que você lê? Esse livro, especialmente, A Última Rosa do Verão, fica muito claro a influência de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. É a minha principal influência, né? A tua principal influência. Com certeza, eu acho que 100 Anos de Solidão foi uma descoberta para mim, quando eu li. E eu gosto muito dele, eu acho que o estilo dele, a maneira como ele escreve. Mas eu também tento pegar outros autores latino-americanos, inclusive também autores brasileiros. Nesse livro eu tentei pegar não só colocar um pouco uns nomes mais latinos também, porque eu queria construir a história um pouco mais latino-americana mesmo, sabe? É interessante porque em nenhum momento você diz a cidade, essa imaginária, Saturnino, onde ela fica localizada exatamente, né? Tem uma remissão geográfica ali a Costa Rica, né, que seriam oriundos dali, e teria uma batalha que também é a batalha da borracha, né? Isso. A Guerra da Borracha, que tem alguma coisa a ver com a Amazônia. Exatamente. Né? Então é um cenário tropical, né, latino-americano. Eu dou uma indicação na história de que eles sofreram essa guerra e foram embora, né? Isso. E como eu digo na história, eles subiram no continente, né? Eles foram ao norte. Então, outra indicação que eu dou é o nome dos rios, né? O rio que eles captam água realmente existe, então é o máximo que eu dou, assim, da localização. Sim, da localização. Mas é um cenário mais tropical mesmo. Interessante. Como é, assim, teus horários? Como tu te organiza para escrever? Você escreve diariamente? Escreve à noite, de manhã? Eu acho que escrever é uma construção. Não tem como você esperar a inspiração, sabe? Senão você se fica naquelas de hoje eu vou, hoje eu não vou. Então eu tento escrever todo dia. Eu escrevo geralmente contos, assim, mais rápidos. E também eu tiro 1 hora, 2 para escrever uma história mais longa, tipo um livro, aí eu vou construindo dessa forma, eu consigo escrever mais rápido até, ter mais controle, porque se torna mais fácil. Bom, Letícia, nós vamos para um breve intervalo agora, nós retornamos em seguida com a Letícia Copati Dojensky, falando sobre o seu último livro, A Última Rosa do Verão. Estamos retornando com o programa Literatura Local.
essa parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. E nessa noite nós estamos entrevistando a escritora Letícia Kopacz Dojenski, que acaba de lançar o seu último livro, uma novela, A Última Rosa do Verão. Letícia, nós falávamos antes do intervalo sobre rotinas de escrita, né, de escrever. Tu falaste que tu não vai muito pela inspiração. Não. Né? Você vai lá e... eu acho que escrever é uma construção, você tem que tentar todo dia e conhecer uma coisa nova todo dia e ir treinando todo dia. Mas aí como é que tu te organiza assim? Você escreve de manhã, de tarde, de noite? Eu peguei o hábito de escrever à noite, até porque eu acho que é o tempo que sobra mais, né? E é aquela coisa, né? Tem que estar confortável, se joga no sofá, com o computador ali e escreve. Ah, tá. E assim, o que você normalmente escreve? Tu deixa acontecer ou tu determina um tempo de escrita? Vou escrever 1 hora, 2 horas? Eu deixo acontecer um pouco. Tem dias que a gente escreve um pouco mais, um pouco menos, mas geralmente é aquele período que você se habitua, né? Mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia por dia é comum. E o conto, você consegue escrever o conto assim, normalmente de uma sentada, ou você escreve e depois você reelabora? Como é que você trabalha? Depende um pouco do conto. Geralmente eu escrevo em 2 dias, uma página num dia, outra no outro, ou 2 páginas num dia, 2 no outro. Mas ainda levo um 3º dia para revisar. Certo. Então é o que mais demora para mim, escrever ali. Escreve direto no computador ou você escreve à mão? Escrevo no computador. Daí é a parte mais fácil, né? Você coloca ali o que você quer e depois revisar palavra por palavra. Esse aqui tá boa, esse aqui não tá. É o trabalho de burilar, né? O trabalho de cortar. Isso que leva mais tempo, 1, 2 dias revisando. E a poesia, você escreve no computador também ou... Poesia eu já não escrevo mais tanto, assim, só menos. Muito de vez em quando. Sou mais das prosas agora, eu acho que me deixa mais livre para escrever como eu peço porque poesia eu não consigo escrever no computador. Me parece que é um trabalho artesanal, poesia, então tem que ser à mão. E já a prosa não, a prosa tem que ser no computador. É mais bruto, né? Então, no computador. É um trabalho mais braçal mesmo, né? Eu notei que nesse teu livro, A Última Rosa do Verão, você envereda mais para um estilo, vamos dizer assim, Guimarães Rosa, né? Você tem uma prosa mais solta, você inclusive faz algumas construções de linguagem e de palavras também inseridas ali. Nós estávamos comentando no intervalo que você tenta se aproximar da linguagem do personagem. Isso. Eu tentei deixar um pouco mais solto, como você falou, e usar umas palavras um pouco diferenciadas também, porque é a maneira como o personagem fala, sabe? É da cultura dele. Então eu tô meio que me inserindo ali no meio desses personagens, usando a linguagem deles. Até para o leitor também se sentir um pouco mais parte disso. Você acha que a linguagem, às vezes, porque a linguagem tem essa coisa, né? A língua a gente usa no dia a dia para se comunicar. E quando o escritor vai botar isso no papel, é um dilema, porque você tem que trabalhar com a linguagem do dia a dia. Mas como fazer literatura com esse material? Você acha que a língua, a nossa língua, às vezes é pouco para aquilo que você quer expressar? Você acha que... Me parece que há uma tentativa, uma necessidade, sabe, de ter uma língua mais robusta, com mais recursos. Talvez, mas a linguagem coloquial ela te dá bastante possibilidade. Até isso que você falou de construir palavras, a gente faz isso todo dia. Às vezes acontece, para sair do lugar comum, um pouco também para causar aquela estranheza. Isso, para diferenciar, né, e para chamar atenção também.
A gente tem que usar o que está disponível dentro daquilo que você está escrevendo. Então, esses personagens usam uma linguagem bem coloquial mesmo, bem dia a dia, eles são pessoas simples. Então, é isso que eu tenho que mostrar para conseguir passar para o leitor o que eu estou tentando escrever, né? Mas é isso que eu me refiro. Assim, às vezes aquela emoção que você quer passar, a língua comum parece que não é suficiente. Isso é interessante você tentar. Eu construo muitas palavras para não dizer que eu invento, né? Mas é um artifício que a gente tem para chamar atenção para. Tá. O livro, o enredo da obra, né? A Última Rosa do Verão, ele tem um enredo bastante criativo, né? Te parabenizo pela bela sacada, porque o que acontece? Abre com a morte do prefeito, né? O Flaviano Baio, né? Casado com a Amelina, né? Amelina. E essas plantas que nasceram espontaneamente na praça acabam sendo utilizadas também no funeral do prefeito. Passada a noite, o prefeito acorda, né? Ele está sozinho, acorda e aparece de manhã em casa, causando aquele rebuliço todo, né? Como explicar? Por obra das rosas, denominadas rosas do verão, né? Isso. O problema é que essas rosas, elas não conseguem ser cultivadas e elas, com o passar do tempo, elas vêm sendo utilizadas daí para essa finalidade, para retornar à vida, né? Essa segunda chance. E o dilema é quando resta apenas uma rosa e morrem duas crianças, né? Você ao construir esse enredo, né, você tinha a intenção de abordar algum tema, trazer à tona alguma ideia que esteja por trás, a ideia da segunda chance? A minha intenção era que o leitor lesse e parasse para pensar, né, como é que eles estão se comportando diante da vida, sabendo que eles podem voltar, que eles vão ter uma segunda chance, que isso muda no dia a dia deles, certo? Sabe? E também depois, quando as flores estão acabando, o que muda, sabendo que eles não têm mais essa segunda chance, eles tinham, que eles podiam retornar, que eles iam ter uma segunda vida e não tem mais agora. Então são dois dilemas que os personagens passam e que os leitores podem ali prestar atenção, tomar seu partido. Você brinca um pouco com a fatalidade da morte, né? Aquilo que nós falávamos a respeito da tua ascendência eslava, que é essa coisa, né, da maldição, da condenação, e daqui a pouco essa rosa do verão seria um antídoto, né? Isso. É uma coisa que eles usam contra a morte, né? A pessoa falece, tudo bem, a gente tem a rosa, né? E por que eles perdem a voz? Isso te ocorreu ou é alguma coisa, ou é um pouquinho essa maldade do... eu acho que eles tinham que ter assim uma coisa para sofrer um pouquinho, ter uma condenaçãozinha. Voltar na morte, tá voltar bom, assim, vou colocar alguma coisa para incomodar vocês. Para incomodar vocês. Tá certo. Nós também temos as tuas publicações, tu fazes também publicações em outras, em coletâneas, né? Isso. Participa de várias coletâneas. Se nós pudermos mostrar aqui um pouquinho, esse é o primeiro. Onde as Nuvens Fazem Sombra, né? Que está nas livrarias. Sim. Né? Esse é o primeiro livro da Letícia solo, né? Onde as Nuvens Fazem Sombra. Aqui nós temos... Quem sabe, Letícia, você mostra? Sim. Esse aqui é uma antologia, Mentiras, Cicatrizes e Androides, da editora Fragmentos. Fizeram um concurso literário e eu acabei entrando. E onde é que encontra, Letícia, essas... Essas aqui geralmente são no site das editoras mesmo. Das editoras. Isso, só jogar no Google lá o nome aqui. Vocês encontram. Essas aqui são revistas, uma revista que se chama Café Espacial, ela é de São Paulo, essas são 2 edições, edição 15 e 16, que eu também participei com 2 contos, um cada.
E, na verdade, ela é uma revista em quadrinhos e que eles acabam colocando contos e entrevistas e fotografias, então é bem legal, eles fazem, é bem amplo. Essa revista, ela continua? Sim, ela tem 2 edições por ano. Por ano. Isso, agora está indo para a edição 17. A Jana Lauksen de Carazinho, também. Ela não era uma das editoras também da revista? Não, acho que não, ela é uma das colaboradoras também. Ela participou dessas 2 edições junto comigo. Essa aqui é o Prêmio VIP de Literatura de 2016. Foi a primeira edição desse prêmio, que é da AR Publisher Editora. É prêmio como? Prêmio VIP de Literatura. VIP. Agora está na 3ª edição já. Também entrei nesse aqui. É importante a participação dessas coletâneas? É legal porque tu entra em contato com outras editoras, com outros editores e com outros públicos, né? Porque cada um tem seu público. E te mantém ativo também, é uma motivação, né? Isso aí. Essa aqui é a coletânea Escritor Profissional, da editora 8,5, volume 2. Esse aqui foi de um curso que eu participei, na verdade, que depois os autores acabaram publicando cada um conto no livro. E essa aqui é a coletânea de contos aqui de Passo Fundo. Aliás, fui eu que organizei, né? Organização aqui. Como organizador. É do Projeto Passo Fundo. Isso. Também participei de um conto aqui, edição 2017. E tem algumas outras que eu acabei não tendo aqui. Mas você tem um livro de contos? Tem um livro de contos. Que são só teus, que está na Amazon, né? Está na Amazon, isso. É Previsões de Mau Signo, o nome. Tem 12 contos lá, como se fosse um horóscopo mesmo. Ah, tu segue. E são desses 12 contos que saem essas publicações. E agora ele está publicado na Amazon, então tá terminado. E eu estou dando continuidade a um outro livro de contos agora. Quem sabe mais publicações daqui a pouco. E como é que tu conseguiu colocar na Amazon? Assim, Eles têm uma plataforma de publicação online, então qualquer um que montar seu livro, colocar em PDF mesmo, você joga no site lá e consegue colocar à venda. E a Amazon é como uma editora, eles ficam com uma parte da venda e você fica com outra. Você costuma mostrar para alguém quando você escreve, antes de publicar? Tem alguma leitura, tu submete alguma leitura crítica? Às vezes eu acho que é importante, né? Passar essa fase, né? Eu tenho, não gosto muito, assim. É legal tu ter a opinião de alguém, até porque vão ser teus leitores depois e eles têm uma visão diferente, né? Muita coisa que você, por estar acostumado com a história e habituado passa direto e o pessoal fica não entendi, não ficou legal. Mas, Letícia, infelizmente nós chegamos ao final do nosso tempo, do programa Literatura Local. Agradecemos a tua disponibilidade, a tua presença e fazemos votos que essa tua carreira começou bastante cedo, né? Ainda se prolongue por muitos dias, por muitos anos. Tomara. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigado a todos. Ficamos por aqui nesta noite.